Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje você vai assistir a quarta aula do estudo da obra No Invisível. É um estudo sobre a mediunidade avançada, sobre o espiritismo, sobre a prática mediúnica. Na aula de hoje, eu vou ler aqui um resumo, né? Nós estamos estudando ainda a introdução da obra. Não há possibilidade de êxito nem garantia de resultado sem assistência e proteção do alto. Que se não obtém-se, não mediante a disciplina mental e uma vida pura e digna. Introdução no Invisível, de Leon Denis. Então, esse foi o trecho que eu tirei para fazer um resumo, né, para fazer um comentário aqui com vocês sobre a nossa quarta aula. Veja o resumo que eu trouxe para vocês. Na busca por combustível diário para o nosso aperfeiçoamento espiritual, é essencial ajustar nossos horários para receber ajuda. Isso está aqui na primeira fala. Não há possibilidade de êxito nem garantia de resultado sem assistência da proteção do alto. Então, no momento que eu começo a estudar, no momento que eu começo a estabelecer um horário para receber as informações, as instruções do meu orientador espiritual, de uma equipe espiritual que nos assiste, tá? Eu preciso buscar, né, junto esse aperfeiçoamento e aceitar essa ajuda espiritual. Se eu não aceitar essa ajuda espiritual, se eu achar, né, como muitas pessoas falam, não estude em casa que você vai atrair espíritos zombeteiros para sua sintonia, para o seu lar. Muitas vezes, né, você vai adquirir, né, e atrair esses espíritos para a sua sintonia, até mesmo na casa espírita, né? Na sua casa você vai estudar. Você não vai praticar, né, não vai transformar a sua casa numa reunião mediúnica, não, você está ali sozinho, estudando com a equipe ao seu lado, tá? Devemos estar disponíveis e empenhados em alcançar bons resultados, especialmente ao lidar com nossas companhias espirituais. E neste momento eu te falo com toda segurança, com equilíbrio daquilo que eu já passei. Todas as vezes que eu sentei nessa cadeira, na frente da minha... Aqui à minha frente tem o meu computador, tem a mesa, né? Tem lápis, tem papel, tem caderno, tem apostila, tem tudo. Nesse momento eu vou escolher o que eu vou fazer. Hoje eu estou estudando, né? Ao mesmo tempo em que eu terminei a minha leitura, eu escolhi um trecho da leitura que me chamou a atenção e convidei o meu orientador espiritual para fazer o resumo comigo. Após ler, né, aquele trecho, realizar o meu resumo com calma, com paciência, eu fui observar, né, a ortografia, aquilo que eu havia escrito, para saber se era um texto coerente, para saber se estava dentro daquilo que eu havia lido. Então, tudo isso é importante e o seu orientador espiritual também vai te ajudar nesse momento. Continuando, equipes preparadas sentem que em cada etapa realizada, um médium está sendo preparado para o trabalho. Veja bem, se você é médium, você está numa casa espírita, você faz parte de um grupo, de uma equipe ali que já tem muito tempo estudando junto ou praticando, né, a mediunidade, né, sabendo lidar com esses impulsos mediúnicos, com equilíbrio, dando passividade, escrevendo, visualizando, ouvindo, interpretando, tudo isso faz parte deste aperfeiçoamento que você está se permitindo, tanto na casa espírita, como num grupo, ou estudando em seu lar. É claro que no seu lar você vai estudar, aperfeiçoar o seu conhecimento e não vai trabalhar mediunicamente, né? Não é isso que eu estou incentivando você. Eu estou incentivando você a aperfeiçoar o seu conhecimento, aprender a registrar o seu mentor, os orientadores espirituais, a espiritualidade de um modo geral, quando se aproxima de você, um bom espírito, um espírito muitas vezes sofredor, né? E tem pessoas, tem médios, né? Eu trabalhei com médios mesmo, que ele não sabia nem quem estava do lado dele.
Nancy, veja quem é esse espírito que está aqui do meu lado, está me falando um monte de coisa e eu não vou falar aquilo que ele está mandando, entendeu? Isso parte de um irmão que está em processo de aprendizado, ainda não tem equilíbrio mediúnico suficiente para transmitir aquela mensagem, ainda não tem aquela consciência, né, do estudo que deveria realizar antes de se transformar nesse instrumento. Então, tudo isso, gente, faz parte desse nosso aperfeiçoamento. E isso eu adquiri aqui nesse ambiente, estudando com a espiritualidade, realizando meus resumos. Quantas folhas de papel eu escrevi, quantas folhas de papel eu rasguei, joguei fora, refazendo aquele trabalho, entendeu? Como se fosse uma redação. Eu fazia uma, não gostava, rasgava, jogava fora, né? Transmitia para o outro papel, passava limpo, ia organizando quantos marca-textos eu gastei, marcando aquilo nos livros, lápis, borracha, tudo isso é importante. Então, por que eu incentivo as pessoas hoje, ao começarem a estudar, quando vierem estudar conosco na Escola de Médiuns, reserve logo o seu caderninho, tá, gente? Se você observar, tá? Eu não estou fugindo do assunto, eu estou exemplificando aqui conforme a leitura, os jornalistas, tá? Tem vários jornalistas que eu adoro, porque ele já diz, olha, eu só sei trabalhar, mesmo com o telefone, com a mídia, com a tecnologia, né? E na palma da minha mão, eu tenho meu caderninho para fazer as anotações. Porque às vezes ele está ali vendo uma mensagem. Mas ele está ouvindo algo que está vindo ali importante, ele coloca lá no caderninho dele. E no momento que ele for transmitir aquela informação, né, como sendo um repórter de rua, um repórter digamos assim, de um programa fechado, ele sabe aonde vai encontrar a resposta para aquilo ou a pergunta, porque ele anotou. Então, da mesma maneira, gente, esse trabalho, se você observar esses repórteres, essas pessoas que andam sempre com um caderninho, são pessoas que gostam realmente de aprender e de aperfeiçoar seus conhecimentos. Porque o conhecimento do outro, muitas vezes eu vou numa palestra prestigiar um orador espírita ou alguém que foi lançar um livro, né? Aquela fala daquela pessoa vai me chamar a atenção em algum momento, alguma coisa. E eu vou colocar ali no meu caderninho. Olha, eu fui numa palestra um dia e o palestrante falou isso e isso que me chamou a atenção. Tanto que eu coloquei aqui no meu caderno, porque me chamou a atenção. Da mesma maneira, é uma aula dessa, né? Nossa, a Nancy transmitiu uma aula ali e eu anotei algumas coisas sugeridas por ela lá, né? Ela também falou algo sobre uma experiência e me chamou a atenção, né? Do mesmo modo, vai acontecer com vocês em outros ambientes, tá? Nesse processo de transformação, atuamos como intermediários no aperfeiçoamento e na transmissão de mensagens. Ou seja, o médio evangelizado, preparado, quando ele passa por uma capacitação, quando ele está equilibrado, ele recebe a permissão da espiritualidade superior para transmitir recados, para transmitir cartas para as pessoas, para aliviar o coração, ou até mesmo é solicitado para escrever obras. Estas obras, não necessariamente ela vai ser publicada de imediato. Às vezes, aquele espírito que surgiu na sua mente, ele surge devagarzinho. Aí ele diz, olha, a gente vai fazer um trabalho simples, depois ele vai se aprofundando, porque às vezes se ele fala, olha, eu cheguei para escrever um livro com você, talvez você não aceite naquele momento, achando que pode ser uma infiltração, um obsessor, né, colocando aquilo na sua mente, entendeu? Então, tudo isso acontece. A espiritualidade, ela surge devagarzinho. Por exemplo, no meu caso, eu comecei escrevendo mensagens edificantes, era só mensagens. Muitas e muitas mensagens. Mais tarde, eu comecei a receber na minha sintonia vários espíritos contando as suas histórias. Eram narrativas que eu ia escrevendo devagar, mas a espiritualidade, ela não me informava, né? Olha, Nancy, você vai escrever mensagem, você vai escrever carta, você vai escrever livro, você vai escrever poesias e etc. Não, você vai deixando fluir, igual eu fiz.
Eu fui deixando fluir devagarzinho, escrevi as mensagens edificantes, os espíritos assinavam, tá? E quando eu mostrava para alguma pessoa que dizia, ai, mas a escrita daquele espírito X não é dessa forma, tá? E aí, para não ter problema, um espírito amigo. Entendeu? Que aí eu me livrava desses comentários maldosos, tá? E continuava o meu treino. Continuava o meu treino. Para mim, se o espírito se identificasse ou não, não tinha problema nenhum. Eu estava aperfeiçoando meus conhecimentos. Mais tarde surgiram as cartas. E as cartas, quem tem que registrar a sua assinatura ali é quem? Quem ditou. E aí eu passei a registrar as cartas, né? Com a assinatura daquele espírito comunicante, né? Já era mais um treino. Mais tarde vieram as narrativas com as histórias dos espíritos que deixaram a Terra, aqueles que trabalharam na casa espírita, aqueles que ao chegar ao mundo espiritual observaram os equívocos cometidos aqui na Terra, aqueles que se sentiam autoridade na casa espírita, que fazia e acontecia e muitas vezes escondia debaixo do tapete, debaixo da mesa, e ao chegar ao mundo espiritual, ele se depara com a visão panorâmica de tudo aquilo que ele fez. E aí procurava a minha sintonia para escrever, né? Então, gente, foi assim que eu fui aperfeiçoando o meu conhecimento. E que hoje eu estou aqui, né, após fundar essa escola de médios virtual, para transmitir o meu conhecimento para várias pessoas de todo o Brasil, digamos assim, do Brasil e do mundo, porque nós tivemos aqui já alunos do exterior, né, que sempre estão conosco, né, nos horários estabelecidos, ele não perdia as aulas, e hoje eu estou aqui convidando você novamente a estar conosco, assistindo às nossas aulas, que eu acredito, né, assim como aconteceu comigo, você vai ser uma dessas pessoas beneficiadas, né? E não vai se arrepender de ter se envolvido nesse trabalho de fé, de caridade, de amor, que muitas vezes você veio realizar. E que ainda não houve essa motivação, não encontrou pessoas para dar credibilidade ao seu trabalho, por meio da insegurança, o medo, né? Muitas vezes não validaram o seu trabalho, como aconteceu comigo, e a gente vai atrasando a obra. Mas aqui eu tenho certeza que após você começar a assistir as nossas aulas, você vai criar coragem, porque você vai sentir ao seu lado o seu mentor espiritual para te ajudar, para fortalecer a sua fé, para lhe motivar e acreditar naquilo que você está realizando. Continuando, sem disciplina, não alcançamos nossos objetivos. Por isso é fundamental ter boa vontade para servir. Então, gente, o estudo disciplinado, né? Você sabe que quando você abre esse espaço em qualquer ambiente que você começa a estudar, os benfeitores espirituais começam a se aproximar da sua sintonia. E se você está estudando numa casa espírita, com disciplina, você também é procurado pelos mensageiros de Deus. E é nesse momento, quando eles procuram a sua sintonia, que as pessoas começam a desconfiar porque que somente você recebe essas instruções. Mas você já falou para eles que passa horas na sua casa estudando quando você termina o seu trabalho, que você chega em casa, você tem algo a realizar com a equipe espiritual? Eles não sabem do que você faz. Então, por isso é importante manter firme, com disciplina, com dedicação, né? Que a própria espiritualidade ela vai buscando a sua sintonia de acordo com o trabalho, né? Que você tem condições de desempenhar dali para frente. Com essa iniciativa, tudo muda e os mensageiros de Deus sempre nos incentivam a melhorar, né? Porque servir com boa vontade, com humildade, sem orgulho, sem vaidade, né? Então, tudo isso é apreciado pelos benfeitores espirituais, tá, gente? Então, e aqui eu sempre deixo uma observação. Essa observação vem do meu conhecimento, como eu já deixei nesse vídeo várias experiências que eu passei, como aconteceu comigo, eu vou complementar aqui o estudo, né? Para que você possa mais tarde fazer uma avaliação de você mesmo, né?
sentar aí na sua cadeira, abrir aqui a lente do seu telefone e começar a gravar. Então eu comecei, foi assim, eu gravava as minhas aulas, ouvia várias vezes, né, eu não gostava, né, excluía, gravava novamente, para saber como é que estava o meu aprendizado. E você pode fazer isso também, né, quando você estiver assistindo esse vídeo. Ao começar a trabalhar com a espiritualidade em meu lar, tive que estabelecer um horário para realizar o trabalho que recebia em minha sintonia durante o desdobramento. Só lembrando que eu faço o desdobramento consciente. Assim que eu deito, a espiritualidade me leva para o astral. E quando tem as reuniões, né, com os espíritos que estão preparados para escrever uma carta, para enviar uma mensagem ou para escrever uma obra, eu vou, nesse momento, desdobrada, né, em companhia da equipe espiritual, participo, registro tudo aquilo e ao amanhecer, quando eu retorno, quando eu me levanto, né, quando eu vou despertando devagar, o meu corpo espiritual vai se acoplando ao corpo físico e eu vou ficando naquela vigília, ouvindo e vai me trazendo aquelas informações todas, né? E eu vou lembrando daquele desdobramento e tudo que ocorreu lá no mundo espiritual, ok? Enquanto não escrevia tudo, eu não tinha paz, tá? Então, assim que amanhece o dia, eu já tenho todo o conteúdo na minha mente e no horário estabelecido eu sentava no computador e colocava tudo no computador, né? Já digitava todo o trabalho, né, que teria que ser realizado assim que eu retornasse. Da mesma forma, ao escrever uma carta consoladora, o espírito fica ao seu lado e você sente a sua presença. Ou seja, na verdade, desculpa. Ao invés de ficar ao meu lado, quando eu escrevo, ele pode ficar do seu lado aí. Quando você estiver escrevendo, você vai sentir, porque eu estou sentindo aqui a presença de um espírito amigo aqui do meu lado. Ele chegou, né, falou comigo enquanto eu estava tecendo os meus comentários aqui com você. É como se ele estivesse lembrando você do compromisso assumido e que precisa ser realizado com a permissão da espiritualidade. Então, lembrando que você está ali fazendo um trabalho, né, permitido pela espiritualidade, porque você já foi no mundo espiritual, já registrou todo aquele processo, sentou na sua mesa, colocou, né, tudo aquilo para fora, digamos assim, e aí você vai se sentir aliviado, vai se sentir mais leve, depois você vai ler, reler, fazer a pontuação, né? Vai também excluir muitas palavras repetidas, que às vezes o espírito, no auge daquela alegria para escrever para a família, acaba repetindo palavras, tá? Então, tudo isso é importante. É importante notar que muitos buscam esse trabalho, mas poucos conseguem, pois precisam passar por uma adaptação, tratamento, aceitação, apego, dor e saudade dos que ficaram. Então, veja bem, às vezes, quando você está numa reunião de psicografia, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Ou até uma reunião mediúnica na casa espírita, uma reunião de desobsessão, uma reunião de tratamento mediúnico, né? Mas qualquer tipo de reunião que seja mediúnica, ali tem um aglomerado de espíritos, mas nem todos vão ser acolhidos e resgatados. Uns foram para serem preparados, outros que já foram para aprender aquela lição daquele dia, outros foram para serem tratados, outros foram para serem resgatados, e do mesmo modo acontece quando o espírito recebe a permissão, se prepara e a família aqui na Terra obtém esse merecimento, ok? Isso é crucial para a melhora do médium. Por quê? Porque ele fica mais leve, se sente mais útil, né? Ele sente um instrumento útil, porque naquele momento ele fez o dever de casa, tá? Portanto, ao receber a permissão, o espírito busca a sintonia do médium e permanece próximo até o momento da escrita da carta ou da mensagem, né, chegar ao fim. Eu costumo falar para as pessoas que quando eu começo a escrever, como a mediunidade de psicografia ela é mecânica, no momento que eu pego o lápis ou a caneta para escrever, a minha mão expande. Por quê? Por causa da energia que é produzida pela
mediunidade de efeitos físicos, tá? Então, você sente que a sua mão, ela cria aquela expansão, né? Ela expande por causa da energia. Às vezes, você olha, a mão fica como se estivesse inchada, né? Você segura a caneta e no momento que você segura a caneta ou o lápis, né? O próprio espírito, ele procura o jeito certo de segurar, né? Aquele objeto. Aí, no momento que ele coloca ali na mesa para escrever no papel, o que que acontece? Quando encerra, né? Ali ele vai, sem fazer nenhuma pontuação, ele vai escrevendo. É tanto que ele, quando termina o parágrafo, ele dá um espaçamento maior na carta, né? No papel, para escrever o próximo parágrafo. Por quê? Porque depois você pode fazer ali a pontuação normal, né? E quando encerra a escrita daquela carta, a sua mão, ela começa a voltar ao normal e ela mesmo solta, né, o lápis ou a caneta, né? Por quê? Porque dali em diante não tem mais nada a escrever. O espírito já assinou ou não assinou, colocou lá um espírito amigo, um amigo do grupo, um amigo que aprecia esse tipo de trabalho. Então, tudo isso acontece, tá, pessoal? E vamos para o próximo... item, né? O próximo parágrafo que eu tirei da leitura da obra No Invisível. Lembrando que nós estamos ainda na introdução da obra. Gente, a introdução da obra é riquíssima em aprendizado. Não deixe de reler, estudar e faça o resumo de vocês da forma que eu estou, né, transmitindo para vocês aqui, que vai dar tudo certo, tá? Só não vai dar certo se você não fizer da forma que tá aí no nosso passo a passo, tá bom? Então, eu tirei mais um parágrafo aqui pra gente comentar aqui com você, tá? Se desejais manifestações de ordem elevada, fazer esforços para levar-vos a vós mesmos. O bom êxito da experimentação, no que ela tem de belo e grandioso, a comunhão com o mundo superior, não obtenho, mais sábio, o mais digno, o melhor, aquele que tem mais paciência e consciência e mais moralidade. Então, veja bem, é que ele diz, se desejais manifestações de ordem elevada, você precisa se esforçar muito. Mas quem é que obtém esse tipo de informação, esse tipo de passividade, digamos assim, ou de informação via mensagem, né, via psicografia, via evidência? Ele diz aqui, não obtenho o mais sábio, mas o mais digno, o melhor, aquele que tem mais paciência, consciência e mais moralidade. Agora veja bem, veja o nosso resumo. Um resumo sucinto. Você não precisa fazer um resumo enorme, como eu falei aí, 20 linhas é o suficiente para você analisar direitinho o que você escreveu, tá? As manifestações que ocorrem com o médium no início dos trabalhos, principalmente durante a educação mediúnica, geralmente são provenientes de espíritos sofredores e mentores que buscam educar a mente do médium em constante desenvolvimento. Não fica triste se você está começando a sua educação mediúnica e você chega e diz, Nancy, no centro que eu estou desenvolvendo a minha mediunidade, só atendo espíritos sofredores. Então, você está no caminho. Não fica triste. Porque no começo, você vai atrair para a sua mente esses espíritos para treinar a sua mediunidade e a sua mente. Na medida que você vai dando passividade, você vai ouvindo o esclarecedor, esclarecendo aquele espírito e você vai aprendendo. Gente, é assim que a nossa capacitação acontece, tá? Muitas pessoas não falaram isso para você, mas eu estou falando para você porque isso aconteceu comigo e eu só fui perceber isso quando a espiritualidade começou a me capacitar a transmitir através da minha mente os conhecimentos que eu escrevia, estudava e servia para a minha capacitação. Mais tarde, às vezes eu recebia
na minha casa, aquele espírito conversando comigo, me pedindo ajuda, me pedindo socorro, e eu escrevia uma carta, ele contando toda a sua situação ruim no mundo espiritual, e eu estava, ao mesmo tempo, esclarecendo aquele espírito, né? Como eu lia a carta que ele transmitia para mim no sofrimento dele, ao mesmo tempo, quando eu lia, eu ia esclarecendo, igual eu estou falando aqui com vocês hoje. Então, por isso que eu estou falando, né? Não se preocupe com esses espíritos inicialmente na sua mente. Mas, assim que você termina de dar essas passividades para esses espíritos que precisam ser encaminhados para os hospitais de refazimento, sempre acontece, né, a manifestação do seu mentor espiritual para conversar com você. Que seja transmitido para as pessoas ou que somente você vai ouvir a conversa fraterna daquele mentor conversando com você mentalmente, ok? À medida que nos aprimoramos e educamos nossa mediunidade, tomamos consciência do trabalho em andamento, exercitando a paciência e aguardando as comunicações de espíritos veneráveis, que podem ocorrer de acordo com a tarefa e a maturidade do médium. Às vezes, você chegou numa casa espírita, né? Você já sentiu essa mediunidade ostensiva desde criança, né? E com a sua disciplina, com o estudo, com a sua frequência, né, naquele ambiente, a própria espiritualidade vai te ajudando a despertar aquele conteúdo que você já trouxe de uma outra existência, tá? Então você vai adquirindo esse equilíbrio mediúnico e você não demora muito tempo a trabalhar com várias entidades, né, junto com aquelas pessoas que estão ao seu lado. Com estudo contínuo e disciplina, podemos atrair os espíritos que desejam transmitir mensagens através da nossa sintonia. À medida que você vai aperfeiçoando seu conhecimento, como eu falei bem no começo, você vai atraindo os benfeitores espirituais para que use o seu arquivo mental, né? Retirando aquele conteúdo que você já represou, né? De outras existências e nessa atual com disciplina, né? A transmitir recados de ordem elevada. É importante lembrar que todo esforço realizado resulta em conquistas significativas, né? Essa alegria que você vai adquirindo, né, com essas entidades de luz, né, que vai aperfeiçoando o seu conhecimento e eles vão transmitindo mensagens através de você, como sendo esse instrumento, esse facilitador de conteúdo vindo do mundo espiritual. Muitos médios têm o propósito de trabalhar desde o início, como Chico Xavier, que aos 5 anos foi surpreendido pela mediunidade ostensiva e aos poucos foi preparado para realizar sua missão. Escrevendo diversas obras, ele contribuiu para o enriquecimento do conhecimento e o auxílio espiritual de muitas pessoas. Então, só lembrando que a obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, faz parte das obras complementares que todo médium deve estudar, começando ali pelo Nosso Lar e finalizando lá pela Vida Continua, né? Então, você que ainda não estudou, busque aí na internet, tem tudo gratuitamente, ou se você tem algum livro desses aí, comece a estudar novamente, né? Pega um caderninho e comece a tirar algumas informações que lhe chamam a atenção. Isso é importante, tá, pessoal? Eu aqui no meu lar, aqui ó, atrás tem um monte de livros, né? Eu tô sempre ali folheando, buscando informações novas, buscando olhar naquele livro que eu preciso, né, fazer essa pesquisa, até mesmo para gravar as minhas aulas, igual eu estou fazendo aqui, né, atualmente. Enfim, e agora, no vídeo número 3, eu falei para vocês sobre, né, as experiências que eu tive em Palmelo e as experiências que é realizada lá na cidade de Irecê, lá onde a minha família também são espíritas, que eles trabalham, né? E muitas pessoas, aliás, tem até médiuns que ainda não participou, né? Que hoje, aliás, não frequenta a casa espírita, também nunca frequentou uma sala mediúnica, como acontece, um trabalho de desobsessão, um trabalho de tratamento físico espiritual, né? Tem pessoas que nunca frequentou uma sala mediúnica, né? Então, lá em Palmelo, quando você chega lá, eu fui pela primeira vez conhecer a cidade de Palmelo, e aí eu fui conhecer o Centro Luz da Verdade, né? Um centro enorme que fica lá no centro da cidade e tal, muito bom.
né? São muitos médiuns. E nós chegamos lá, eu e meu esposo, no finalzinho da tarde, nós fomos lá no centro. E aí, estava acontecendo lá os tratamentos, né, nas casas de repouso, lá onde o pessoal faz os tratamentos mediúnico, tratamento físico e espiritual, que fica vários dias lá acamados, né, sem contato com outras pessoas, né, restabelecendo, né, as suas forças lá após uma cirurgia espiritual. E eu fui conhecer aquele trabalho. Mas antes de conhecer esse trabalho, a gente passa por um trabalho que acontece no centro. Aí tem uma corrente magnética, como se fosse um passe. Aquela corrente magnética, ela é preparada com vários médiums, né, de efeitos físicos. Esses médiums de efeitos físicos são utilizados para que o número de energia seja suficiente para tratar aquela quantidade de espíritos que é levada lá. Porque os frequentadores também participam, né? Lá, sentados lá no auditório, né? E aí você passa pelo meio daquela corrente magnética, e à medida que você vai passando ali, tem um monte de médiums, tanto de efeitos físicos, como psicofônicos, esclarecedores e videntes. Então é feita assim uma numa lateral, né? Feita assim como se fosse numa lateral fica os médios, no outro lado você fica aquela quantidade de pessoas também para esclarecer, para ajudar você que vai passando naquele corredor, né? É como se fosse um corredor. De um lado os médios, do outro lado também médios, mas assim, alternados, né? E aí quando você passa ali no meio, você que tem conhecimento já percebe que o médium está dando passividade àquele espírito, né? Que vai ficando ali, que lhe acompanhou, né? Como se fosse uma desobsessão. Aquela corrente magnética é para isso. Você vai passando nela ali no meio e vai ficando, vai deixando lá aquele espírito que lhe acompanhou. Pode ser um espírito endurecido, pode ser um cobrador, pode ser um espírito que perturbava a sua mente há muitos anos. E ele ali, você vai vendo que ele está sendo esclarecido. E o médium que está esclarecendo ele, está ali lutando, esclarecendo, meu irmão, vamos. Então, você não quer ir por bem? Você vai na compulsória, né? Porque ele vai ficar ali, mesmo que ele, tipo assim, não aceite mais tarde. Mas, de qualquer maneira, a própria espiritualidade mantém ele ali para que ele deixe de perturbar aquela pessoa que buscou aquele trabalho, ok? Então, é um trabalho valioso. Quem nunca foi a Palmelo, eu até recomendo, vão conhecer o trabalho, porque eu não conhecia. Eu fui várias vezes lá, não foi só uma vez, né? E sempre que posso, eu visito a cidade, gosto dos trabalhos de lá, tá? É muito importante. Inclusive, no dia seguinte tem um raio-x, né? Você acorda bem cedinho, vai lá, pega uma ficha, e aí é por ordem de chegada, né? Então, você vai pegando aquela ficha, e aí você vai sendo chamada lá dentro, e fica assim uma médio vidente, 2 médios de efeito físico e psicofônico, e mais uma outra pessoa que fica anotando as receitas. É neste momento, tá, pessoal, que eles esclarecem ali aquele espírito que ficou à noite. Às vezes ele te acompanhou. E lá mesmo ele é esclarecido bem do seu lado, e a médio vidente que está lhe atendendo, o raio-x, gente, é feito por uma médio vidente onde ela visualiza tudo sobre você. Aí ela fala muita coisa sobre você. Aí ela anota lá no papel o que você tem que fazer, se precisa de cirurgia, vai ficar lá por alguns dias, vai ter que fazer um repouso, vai ter que ficar lá nas casas de repouso. Então, tudo isso existe lá nesse trabalho valioso em Palmelo, onde eu agradeço também por ter conhecido. Também vamos lembrar de Irecê, lá na residência, né? Não é na residência, desculpa, tá, gente? É no Centro Espírita Allan Kardec, numa cidadezinha, num povoadozinho chamado Caldeirão da Gia, tá? O nome do povoado fica na região de Irecê, né? Mas o nome da cidade chama-se Caldeirão da Gia. Então, toda quarta-feira tem a reunião mediúnica. É a reunião mediúnica de desobsessão. Então, todas as pessoas, os frequentadores que vão visitar aquele centro naquele dia, na quarta-feira, né? Às 20 horas é fechada a porta. E todas as pessoas que estão presentes
vão participar da reunião de desobsessão que é aberta a todas as pessoas que chegaram naquele momento. Quem chega após as 20 horas não entra porque a porta, né, é fechada. Fecha às 20 horas em ponto. Começa com o evangelho, aí tem aquela mesa enorme, cheia de médiuns. A mesa fica separada, é claro, tem uma certa distância dos frequentadores, e aqui tem aquelas cadeiras, né, uma atrás da outra, normal, como se fosse uma casa espírita onde você foi assistir uma palestra. Só que a palestra que você foi assistir, lá tem uma mesa mediúnica enorme, cheia de médiuns, e ninguém coloca nome. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que precisam de desobsessão, se precisar chamar lá na mesa, vai sentar lá na mesa e a gente vai ajudar. Se precisar, vai um esclarecedor lá perto daquela pessoa que está sentada na cadeira. Mas todos os médiuns lá na mesa, eles incorporam aqueles espíritos levados por aquelas pessoas que estão sendo prejudicadas, às vezes interferindo na sua vida material, na vida espiritual, interferindo na vida da família, digamos assim, todos da família, e vão para lá e eles são assistidos. Não conversamos com pessoas separadas, não. É um coletivo. Todos os médios dão passividades, entre um médio e outro tem um esclarecedor, entre um médio e um outro tem um esclarecedor, entendeu? Então eu ajudei muito lá, foi o local onde também me ajudou bastante. Eu ajudei muita gente lá. Ajudei muitas pessoas em desequilíbrio, a dar passividade, a conversar com o espírito. Então, gente, ainda existe essas pessoas boas hoje, né? Tem muita gente que condena esse tipo de... Não! Eu gostaria muito que todas as pessoas, né, que vão assistir esse vídeo, que já são espíritas, que já trabalham numa casa espírita, que não passou por essa experiência, que seria importantíssimo passar. Porque eu aprendi muito, ouvindo os espíritos sofredores, ouvindo os mensageiros de Deus, ouvindo os mentores de outras pessoas, a contar a história daquelas pessoas. Então, gente, foi o maior laboratório que eu encontrei na minha vida, foi essa família que me acolheu lá. Entendeu? Faz parte realmente da minha família, mas da minha família espiritual. Meus pais, meus irmãos, meus primos, meus tios, todo de uma outra existência, são essas pessoas lá que eu fui conhecer. Apesar de eu não gostar muito desse tipo de situação, mas uma mãe do passado, quem leu a minha história, viu como foi que eu fui chamada para fazer esse trabalho, né? Por uma mãe, que foi uma mãe numa outra existência, que não foi nessa atual, que veio me resgatar, para que eu pudesse conhecer esse trabalho. E sempre que posso também, eu visito essa família lá, eu visito esse lugar para escrever cartas, para ajudar os médios, para ajudar, ouvindo essas pessoas, uma conversa fraterna. Eu sempre que vou, passo uma semana por lá, ajudando essas pessoas. Então, se você é um desses médios que está aí sem saber o que fazer, busque sintonizar com seus orientadores espirituais, porque todos nós viemos com um propósito aqui na Terra. Todos nós temos as nossas provas, as nossas expiações, mas as provas que viemos fazer, elas são individuais. Somos nós que caminhamos, somos nós quem resolvemos as nossas pendências, mas nós temos, sabendo que a espiritualidade está sempre conosco. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Essa é a nossa quarta aula da nosso estudo da obra No Invisível, de Leon Denis. Hoje eu estou gravando essa quarta aula, contribuindo aqui, complementando com as minhas experiências. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem neste vídeo aí no nosso canal, para que outras pessoas possam observar este comentário da sua melhora, né? De quanto ele foi útil para você, de quanto ele serviu para esclarecer algo, né, que você ainda não tinha conseguido esclarecer dessa maneira, com tanta simplicidade. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir e fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.